Então estamos de volta com mais uma aula, uma outra videoaula, né? Hoje nós vamos tratar de elementos da narrativa. Hoje nós estaremos tratando os 6 elementos da narrativa, né? O narrador, a personagem, o tempo, o espaço, o enredo e o desfecho. Então vamos começar? Então, olha só, hoje trabalharemos com elementos da narrativa. Muito prazer, eu sou Carlos Santos, vamos à nossa videoaula. Então, olha só, o que é que nós vamos ter? O que são narrativas? Os textos narrativos são caracterizados pela exposição de características, pela sequência de fatos interligados que ocorrem em um determinado espaço de tempo. Alguns itens são básicos na construção desse tipo de texto, tá? Então, entre eles é possível citar o narrador, o enredo, o tempo, o espaço, tá? E o desfecho. Então, o espaço, por ser um local físico ou psicológico, né? Esse espaço pode ser classificado um espaço fechado ou espaço aberto, pode ser um quarto, uma sala, um hospital, né? Como nós gravamos, por exemplo, o curta-metragem Psicodélico. Psicodélico foi produzido a priori dentro de um hospício, dentro do Hospital João Ribeiro, e em seguida nós também gravamos umas cenas externas com acidente, boate, e foi bem interessante esses espaços utilizados. E há os espaços abertos também, uma cidade, um país, né? São espaços abertos. Tá? O enredo também pode ser chamado de trama, ou também o argumento utilizado para contar a história. O enredo é o elemento da narrativa responsável por dar sequência aos fatos. Então, quando você tem o enredo, você vai ter a história contada de maneira sequenciada. Obviamente, não precisa ser um tempo cronológico. Há narrativas de cunho psicológico, por exemplo, você assiste o filme Irreversível, um belíssimo filme onde a narrativa ela é contada de trás para frente numa sequência psicológica muito forte e muito impressionante. Quem puder assistir, Irreversível é o nome do filme, espetacular, o filme que mostra esse enredo aí um tanto não cronologicamente, mas ele contado psicologicamente, bem interessante, tá? O narrador é aquele responsável por contar histórias, né? Ou aquele responsável por narrar a história, e aí o narrador ele faz aquele papel de ser o intercessor entre a história e o receptor. Tá? Existem vários tipos de narradores. Hoje nós iremos trabalhar 3 tipos de narradores: o narrador protagonista, o narrador observador e o narrador onisciente. E contudo, numa pesquisa realizada, uma dissertação de mestrado realizada sobre o papel do narrador na literatura e no cinema, nós podemos encontrar pelo menos uns 20 a 30 tipos de narradores diferentes de acordo com a temática citada. Por exemplo, o Duval Muniz Albuquerque, em seu livro A Invenção do Nordeste, ele vai chamar os narradores que contam a história do sertão, como em Vidas Secas ou em outras narrativas do sertão, ele vai chamar de narrador oligárquico, né? Outros vão chamar narrador câmera, outros vão chamar de narrador indicial, como é o caso. Então essa dissertação ela virou um livro chamado O Narrador em Chico Buarque e Rui Guerra. Está aí disponível para vocês, dê uma olhada para vocês adquirirem só sobre narrador esse livro. Então os narradores eles são responsáveis por contar a história ou apresentar a história, conta ou mostra a história. Então as personagens são elementos imprescindíveis de uma narrativa, tá? Eles são as pessoas que estão presentes no enredo, desenvolvendo aí as ações. Eles podem ser reais, eles podem ser históricos, eles podem ser fictícios, né? Se você trabalha, por exemplo, ensaio sobre a cegueira, você vai ver lá que parece que o mundo todo, né, o mundo inteiro passa a ser um narrador. Então você tem aí o mundo, essas personagens reais são caracterizados não só
pelo mundo real, mas pela verossimilhança ou inverossimilhança do mundo real. Então o tempo ele pode ser um tempo psicológico ou um tempo cronológico também, de acordo com o contar da história. Então hoje vamos trabalhar os elementos da narrativa e aí vamos começar dizendo: entende-se por narrativa todo discurso constituído de, primeiro, uma história imaginária construída por uma pluralidade de personagens, episódios de vida que se organizam num determinado espaço e num tempo também determinado. Então você pode ver que as etapas da narrativa, ou etapas que a narrativa possui, ela parte de, primeiro, tem uma realidade ou uma ficção, mas a ficção ela vira narrativa. Essa narrativa pode ser verossímil, ou seja, próxima à realidade, ou inverossímil, ou seja, ela foge um pouco da realidade, mas contudo ela parte de um fato que é realidade e aí vira uma ficção. Então é uma questão de contar a história por etapas, mas o detalhe é um fato, uma realidade que vira ficção, ou seja, vira narrativa, através da verossimilhança ou inverossimilhança dos fatos da realidade. Então, quando nós estamos diante dessas etapas da narrativa, nós temos que ver que existe uma apresentação, uma complicação, um clímax, desfecho ou deslanche desse clímax. Aqui, nesse gráficozinho, colocamos, o número 1 é a apresentação, depois o 2 é a complicação, o 3 é o clímax da narrativa, do enredo, e por fim o desfecho é a resolução dos problemas. Então você tem aí as narrativas em seus diversos gêneros. Então nós podemos ver esses gêneros, por exemplo, nas obras de Oswald de Andrade, em Poesias Reunidas. Ele diz o seguinte sobre erros de português. Ele diz: quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então você vê aí que ele tem aí uma espécie de um sentimento, de que o português chega aqui e impõe as suas regras, mas ele, nesse pequeno trecho, ele consegue narrar, o sentimento do passado, o sentimento que os índios tiveram ao recepcionar os portugueses. E aí vem o mundo imaginário, que quando ele chegou debaixo de uma bruta chuva, foi por essa razão que os portugueses despiram os índios, como uma espécie de: coitadinhos, eles estão com frios, vamos vesti-los. Contudo, se fosse uma manhã de sol, por estar muito quente, por nós sermos um país tropical, provavelmente seriam os índios que vestiriam os portugueses. Doce ilusão, mas olha aí como esse mundo imaginário ele é construído a partir de fato do cotidiano, um fato histórico. Tá bom? Então, o foco narrativo. Bom, numa narrativa de ficção, o narrador nunca é o autor. Nós temos que ter um cuidado. Nós não podemos dizer que o narrador é o autor e o autor é o narrador. Mas um papel por este criado. O autor cria o narrador com um papel dentro da narrativa, com a função de contar a história. O narrador é um ser ficcional e o autor pertence ao mundo da realidade histórica. Para melhor entender, analisemos o seguinte aspecto do romance de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, neste caso, o autor Machado de Assis, ele pega o narrador, Brás Cubas, que o eu do narrador não pode ser confundido com o eu do escritor Machado de Assis, tá? Logo no começo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, vai ter logo, você abre a capa e tem assim: aos vermes que primeiro roeram as frias carnes do meu cadáver, eu dedico com saudosas lembranças estas memórias póstumas. Então já deixa bem claro que o narrador, que é um defunto autor e não um autor defunto, deixa bem claro que é ele que vai contar a história. O autor, o escritor está fora e o
o narrador entra em cena, um narrador criado pelo autor. Ok? Então, o foco narrativo, partindo-se da premissa de que qualquer fato narrado precisa de um narrador, tá? Isso vocês vão ver no livro Narrador e Chico Buarque e Rui Guerra. Há que se verificar quem e como está contando a história. Para isso, há 3 tipos básicos de narrador. 3. O protagonista, que é o narrador que também é personagem da história. Observador, o narrador observador, e o narrador onisciente. Olha só, o narrador é o mediador entre a história narrada e o leitor ouvinte. Classifica-se em 3 modalidades. Narrador personagem, ele conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. E neste caso a narrativa é contada em primeira pessoa, tá? Então você tem também o narrador observador, apenas limita-se em descrever os fatos sem desenvolver, né, ou envolver-se. Ele não desenvolve-se dentro da narrativa, ele não se envolve dentro da narrativa com as personagens, mas aí predomina-se o uso da terceira pessoa. Ele é um observador, tá? E existe o terceiro tipo, que é o narrador onisciente. Esse sabe tudo sobre o enredo e os personagens. Então, revelando os sentimentos, os pensamentos mais íntimos que esses personagens têm, de uma maneira tal que, além da própria imaginação, é isso que ele vai contar. Ele vai além da imaginação do próprio personagem, para você ver como o narrador é onisciente. Onisciência é aquele que conhece tudo, né? Então, muitas vezes sua voz vai muito se confundir com a voz do personagem. Por isso que nós chamamos esse tipo de discurso indireto livre. Que nós já falamos sobre o discurso direto em uma das nossas aulas, né? O discurso direto é aquele que você identifica pelo menos 2 vozes, a voz do narrador, que apresenta a voz da personagem, né? Existe a voz do narrador e a voz do personagem na narrativa. O discurso direto se caracteriza pela voz da personagem, o personagem falar diretamente da narrativa. O discurso indireto é aquele que o narrador conta a história sem deixar que a personagem fale. Ele conta da forma que ele está observando. Tá? Em uma das nossas aulas, salvo engano, sobre conto, nós tratamos sobre esse tipo de discurso direto e discurso indireto. Agora, o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é aquele que a voz do narrador, ele vai se confundir com a voz da personagem, criando aí um certo mal-estar, onde começa da personagem e termina, onde termina da personagem e inicia-se do narrador, ou onde termina do narrador e inicia-se da personagem. Há essa certa confusão, mas contudo, se tiver um olhar cuidadoso, você vai identificar a voz do narrador e a voz da personagem. Isso é o que nós chamamos de discurso indireto livre e está inserido dentro do tipo de narrador onisciente, aquele narrador que sabe tudo sobre o enredo e sobre os personagens. Tá bom? Então, o foco narrativo, eles representam o ponto de vista, também chamado de foco narrativo ou perspectiva. Então, sobre o qual ocorre a enunciação, ou seja, a narrativa, e a recepção do enredo da obra literária. Então, nós temos que observar que o ponto de vista é a forma que é apresentado esta narrativa. Então, é a perspectiva que é apresentado esta narrativa. Então, o enredo, né? Quando nós tratamos do enredo, a trama é a história vivida pelas personagens, né? Então, essa história vivida pelas personagens nós caracterizamos e chamamos de enredo. Então, já o espaço é o conjunto de elementos da paisagem que as personagens realizam suas ações. Não funciona apenas como cenário, pode ser determinante para o desenvolvimento do enredo. Muitas vezes o espaço, o lugar, ele se torna até personagem da história, tá certo? Então, hoje a gente pode ter como exemplo Vidas Secas, né? Em Vidas Secas o cenário hostil,
inóspito do sertão nordestino, é o que determina a saga da família de Fabiano e de Sinhá Vitória. Pode-se então dizer aí e concluir-se que o cenário, ele é o antagonista, é ele que vai colocar todos os obstáculos para a família de Fabiano, é ele que vai ser o grande vilão do percurso de Fabiano na saga do nordestino, no sertão do grande sertão, em vidas secas. Talvez não só em vidas secas, mas você vai ver também em Morte e Vida Severina, também você vê, né, esse percurso de Severino até chegar ali a Recife, é um percurso também hostil, né, ou inóspito. Então, olha só, o tempo da narrativa, o tempo pode ser cronológico, uma ideia toda interessante, uma ideia toda azul, mostra esse tempo cronológico. Um dia o rei teve uma ideia. Era a primeira da vida toda, e tão maravilhado ficou com aquela ideia azul, que não quis saber de contar aos ministros. 2, desceu com ela para o jardim. 3, correu com ela nos gramados. 4, brincou com ela de esconder entre os pensamentos, ou dentre outros pensamentos. Então você vê que o tempo aí, ele segue uma cronologia. Então percebam que esse percurso aí, peço desculpas, que está bem pequeno, né? Eu deveria ter aumentado o tamanho da formatação, mas tudo bem. Então aqui você percebe como está aqui o desenvolvimento cronológico do tempo aqui. Ele segue uma cronologia. Então, o tempo cronológico ainda ele diz, encontrando sempre com igual alegria, linda ideia dele toda azul. Brincaram, até o rei adormecer encostado numa árvore. Foi acordar tateando a coroa e procurando na ideia para se perceber o perigo. Então você percebe o quanto é interessante essa narrativa cronológica. Contudo, as narrativas psicológicas, elas também são muito, muito interessantes nós observarmos. Nós temos que ter um certo cuidado ao ler, por exemplo, os fluxos de consciência de Clarice Lispector, os fluxos de consciência de João Guimarães Rosa, que são narrativas que vão trabalhar com o tempo psicológico. Então nós temos que ter um certo cuidado, uma certa paciência para entender, né? Porque Grandes Sertões Veredas, por exemplo, você vai lendo, chega na 100ª página, você pensa que está perdido na narrativa, porque se você não for um leitor experiente, você acaba se perdendo no labirinto do tempo que a obra Grandes Sertões Veredas te proporciona. Então, olha só, o tempo psicológico nós podemos observar também Dom Casmurro, no trecho do capítulo 2 de Machado de Assis. Olha só, agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Antes disso, porém, digamos os motivos que me impõem a pena na mão. Enfim, agora como outrora, há aqui o mesmo contraste da vida interior, que é pacata, com a exterior, que é ruidosa. O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Você vê que ele está resgatando acontecimentos do passado e deixa claro que, restaurar na velhice, ele já é um senhor, né? Dom Casmurro já é um senhor e vai querer resgatar memórias, né, que estão guardadas, arquivadas na sua mente. E aí é onde o tempo psicológico ele vai trabalhar. Tudo bem? Então, olha lá, o tempo psicológico continua quando Machado de Assis diz assim: fiquei tão alegre com esta ideia que ainda agora me treme a pena na mão. Sim, Nero Augusto, Massiniza, e tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários, agradeço-vos o conselho e vou deitar ao papel as reminiscências que me vieram vindo. Deste modo, viverei o que vivi e assentarei a mão para alguma obra de maior tomo. Eia, comecemos a evocação por uma célebre tarde de novembro, que nunca me esqueceu,
Tive outras muitas, melhores e piores, mas aquela nunca se me apagou do espírito. É o que vais entender lendo. Olha que coisa maravilhosa, olha que narrativa psicológica espetacular. Machado de Assis, ele tem uma sensibilidade de resgatar esse tempo psicológico na narrativa dele, de uma maneira tal que nos prende, nos cativa, nos aprisiona também nesse tempo memorial dele. Então, as personagens das narrativas são seres criados no contexto da ficção, representando as pessoas do mundo real, ou seres fantasiosos, sem representação da realidade, né? Possui importância, o papel no enredo, possui importância no enredo, caracterizam-se da seguinte forma: pode ser protagonista, que são os personagens principais, em torno do qual se desenvolvem as ações dos outros personagens. Então você tem o personagem principal, e em torno dele vai girar toda a narrativa, tá? E as ações das outras personagens. Você tem o personagem antagonista, é o personagem cujas ações, intencionais ou não, são prejudiciais ao protagonista. Sua atuação determina o início da complicação, que é o segundo topo, né, é o segundo momento da narrativa, que é a complicação, que levará o enredo ao clímax, que é o terceiro ponto, tá? Se você observar, o deslance ou desfecho dessa narrativa ocorre quando suas ações são desvendadas ou neutralizadas. Então, neutralizar o protagonista dentro da narrativa parece ser o objetivo central de todo um determinado enredo. Nem sempre, mas na maioria dos casos. Tudo bem? Então, personagens secundários são personagens que auxiliam no desenvolvimento da trama, né? Ao trabalhar os personagens secundários, ou que na grande maioria das narrativas são personagens de multidão, né? As multidões são personagens interessantes. Por exemplo, no jogo de futebol você tem um estádio com 60, 70, 80 mil torcedores, onde ali são personagens secundários, os outros são personagens principais. E aí eu convido vocês a lerem um excelente livro de Luciano Justino, né, que ele trabalha muito bem essa questão das personagens de multidão, né? Muito interessante essa narrativa que eu indicarei já no final desse vídeo. Tá bom? Eu apresentarei para vocês esse livro de Luciano Justino sobre multidão. E eu acho interessante nós trabalharmos em cima dessa perspectiva de valorizar também os personagens secundários, porque nós centralizamos nos personagens principais, nos antagonistas, mas e os personagens secundários, né, que eles que formam a multidão, e é esses personagens de massa que fazem a coisa acontecer. Então vamos verificar isso no final. Tudo bem? Então, a interlocução, quando o narrador se dirige ao interlocutor, né, diretamente a fim de homenageá-lo, induzindo-lhe a conclusão ou influenciá-lo, ou ainda conduzir-lhe à reação, usam a estratégia linguística a que damos o nome de interlocução. Essa interlocução, né, os recursos linguísticos que melhor evidenciam esse processo de interlocução são verbos e pronomes em segunda pessoa, né? Você vai usar como uns verbos no imperativo, né? E um vocativo apóstrofe, né? O vocativo apóstrofe é aquele vocativo chamativo, aquele vocativo que você dá aquela chamada dentro da narrativa para a personagem olhar e você começar a contar a história, como acontece aqui nesse exemplo de Dom Casmurro e Machado de Assis. Abane a cabeça, todos os gestos de incredulidade a deitar fora este livro. Se o tédio já o não obrigou a isso, antes tudo é possível. Mas, se o não fez antes, e só agora, fio que torne a pegar do livro e que o na mesma página, sem crer, por isso, na veracidade do autor. Todavia, não há nada mais exato. Foi assim mesmo que Capitu falou com tais palavras e maneiras. Falou do primeiro filho como se fosse a primeira boneca, tá? Então, você percebe aí que
nesse contexto aí, eu só gostaria de dar uma voltada aqui nesse... Então, você vê que quando o Machado de Assis se refere, né, abane a cabeça, caro leitor. Eu acho que está faltando aqui, ó, caro leitor, bem aqui, né, que ele se refere diretamente ao leitor. Quando vocês observam, abane a cabeça, caro leitor, todos os gestos de incredulidade a deitar fora este livro. Então, ele chama a atenção do leitor, tá? Então, aqui está faltando o termo leitor, que foi extraído, mas tem lá no fragmento, tem lá no texto de Machado de Assis a palavra leitor bem aqui entre cabeça e todos. Então você tem esse apóstrofe, né, esse vocativo apóstrofe, que é o chamativo, que é o que nós observamos muito bem em um curso de semiótica e argumentação dada pelo doutor José Luiz Feuri, que ele fala sobre semiótica e argumentação. Ele vai tratar muito bem sobre essa questão da enunciação, o que inclusive ele vai falar sobre o tempo, o espaço, o eu, o tempo e o espaço. É super interessante esse curso que o Dr. Luiz Feuri ele oferece. Ele vai falar sobre enunciador e enunciatário, locutor e locutário, narrador e narratário. Muito boa, é muito bom esse curso. Eu convido vocês a assistir. Está disponível na internet, e coloquem lá Semiótica e Argumentação com o doutor José Luiz Feuri, tá? Um curso que ele deu, salvo me engano, na USP, tá ok? Então, eu convido vocês a assistirem esse curso lá na internet. Vale a pena verificar. Enunciador e enunciatário, locutor e locutário, narrador e narratário. É a segunda palestra que ele trabalha sobre isso, tá ok? Então, para concluir essa parte de narrativa, eu gostaria de lembrar que dentro da narrativa vai surgir a polifonia, né? Que na linguística a polifonia textual é uma característica dos textos em que estão presentes diversas vozes. Então, o termo polifonia é formado pelos vocábulos poli, quer dizer vários, e fonia, que se relaciona à voz, ao som. Tá? Em outras palavras, a polifonia aponta a presença de obras ou referências que aparecem dentro da obra. Machado de Assis, por exemplo, remete em Memórias Póstumas Brás Cubas algumas vezes a Hamlet de William Shakespeare, né? Que aí você já escuta a voz de William Shakespeare dentro da obra de Machado de Assis. Esse termo é aplicado em outras áreas, sobretudo a musical. Nesse caso, a polifonia musical é quando há a presença de duas ou mais vozes na melodia, ou ainda um instrumento capaz de produzir mais sons de maneira simultânea. Ou seja, nós temos aí no nosso dia a dia, né, as narrativas são apresentadas, as narrativas são nos mostradas, e aí é uma maneira que nós temos de verificar, né, entre o mundo da realidade e o mundo da ficção. Existe sem dúvida nenhuma os elementos que vão fazer com que a narrativa ela se torne mais presente na nossa vida, porque nós podemos estar lendo um texto narrativo, ou nós estarmos participando de uma própria narrativa, né, uma realidade virando ficção. Tudo bem? Então, é isso. A aula de hoje nós visitamos alguns sites, aí tem um resumo, mas visitamos esses sites aí para preparar essa aula para vocês. Agradeço a presença de vocês, nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. Eu gostaria de indicar para vocês três obras bem interessantes. Uma é o filme Os Narradores de Javé, né? Narradores de Javé é um filme super interessante para que nós possamos compreender o papel que o narrador tem dentro de uma narrativa. Bem interessante, um filme brasileiro
com Matheus Mastergalli, um super elenco, com uma narrativa leve, gostosa, que vai narrar de maneira bem peculiar, né, a história de um pseudonarrador, traz na sua oralidade as histórias de uma geração para outra. Então, os narradores de Javé vai trabalhar com a narrativa oral, né, que historicamente, no contexto histórico, essas narrativas orais precisam de uma comprovação acadêmica para que ela possa ter um fundo de pesquisa histórica comprovada. Para a literatura é uma maravilha esse filme, Os Narradores de Javé. Então eu indico a vocês, primeiramente, o filme Os Narradores de Javé. Tá bom? Depois, sobre narrador, indicaria esse livro, tá? O narrador é em Chico Buarque e Rui Guerra, um livro publicado em 2018 pela editora Apres, que trata sobre o papel do narrador na literatura e no cinema, mostrando como conta o narrador na literatura e como mostra o narrador no cinema. Então, gostaria de convidar vocês a lerem esse livro, O Narrador na Literatura e no Cinema, de Carlos Roberto da Silva Santos, esse que vos fala. Tá? Boa leitura. E outro livro que também eu indico, muito interessante, que vai tratar sobre multidões, é o livro de Luciano Barbosa Justino, Literatura de Multidão e Intermedialidade. Literatura de Multidão e Intermedialidade. Então eu convido vocês a lerem esse belíssimo livro, tá? Do EPB, tá? Pela editora da Universidade Estadual da Paraíba, excelente livro, tá? Ensaio sobre ler e escrever o presente. O doutor Luciano Justino é um especialista nesta área e eu gostaria de convidar vocês, visto que nós citamos aí a obra dele na nossa videoaula. Então essas três indicações: Narradores de Javé, narrador na literatura e no cinema, no narrador em Chico Buarque e Rui Guerra, trabalhando o narrador na literatura e no cinema, e Literatura de Multidão, Intermedialidade, ensaios sobre ler e escrever o presente, de Luciano Barbosa Justino. 3 obras que eu convido vocês a lerem, tá bom? Um grande abraço e até a próxima